em Atos, capítulo 16, versículo 6 em diante. Atos, capítulo 16, versículo 6 em diante, até o verso 15, ainda que todo o capítulo a gente vai estar usando como base para estudar a palavra de Deus essa tarde, mas nós vamos destacar esses versículos aqui nesse momento de leitura da Bíblia. Atos 16, diz assim a Bíblia: como o Espírito Santo não deixou que anunciassem a palavra na província da Ásia, eles atravessaram a região da Frígia, Galácia. E quando chegaram perto do distrito da Mísia, tentaram ir para a província da Bitínia, mas o Espírito de Jesus não deixou. E então atravessaram a Mísia e chegaram à cidade de Troade. E naquela noite, Paulo teve uma visão. E ele viu um homem da província da Macedônia, que estava em pé, e lhe pedia: venha para a Macedônia e nos ajude. Logo depois dessa visão, nós resolvemos partir logo para a Macedônia, pois estávamos certos de que Deus nos havia chamado para anunciarmos o Evangelho ao povo dali. Nós embarcamos em Troade e fomos diretamente para a ilha de Samotrácia, e no dia seguinte chegamos ao porto de Neápolis, e dali fomos a Filipos, que é uma cidade do primeiro distrito da província da Macedônia, e também colônia romana, e onde ficamos vários dias. No sábado, saímos da cidade e fomos para a beira do rio, pois pensávamos que ali devia haver um lugar de oração para os judeus. Sentamos e começamos a conversar com as mulheres que estavam reunidas lá. E uma daquelas mulheres que estavam nos ouvindo era Lídia, uma vendedora de púrpura da cidade de Tiatira. E ela adorava a Deus, e o Senhor abriu a mente dela para que compreendesse o que Paulo dizia. Ela e as pessoas da sua casa foram batizadas. E depois Lídia nos convidou dizendo: venham ficar na minha casa, se é que vocês acham que de fato eu creio no Senhor. E assim ela nos convenceu a ficar na casa dela. Você pode sentar-se, querido. Eu quero falar nessa tarde sobre esses movimentos do Espírito Santo de Deus que nos levam a participar da expansão do reino de Deus na terra. E o primeiro movimento que eu quero olhar para esse texto, nesse texto vai haver vários movimentos, várias ações do Espírito, e ele está no controle do que vai acontecer na expansão do reino. Não é você, não sou eu, é o Espírito de Deus que vai estar no controle. E o primeiro movimento, que é um movimento desconfortável, é que o Espírito de Deus muda os nossos planos. Os versículos 6 e 7, versículos 6 a 8, melhor dizendo, vai enfatizar isso de uma maneira muito clara. Ele vai dizer assim: como o Espírito Santo não deixou que anunciassem a palavra na província da Ásia, eles atravessaram a região da Frígia, Galácia. Como o Espírito Santo não deixou. Presta atenção. Não foi o diabo que não deixou. Tem um outro trecho na palavra de Deus que diz assim, que o Satanás se opôs e ele não conseguiu. Mas aqui ele está dizendo, o Espírito Santo não deixou. Quando chegaram perto do distrito da Mísia, tentaram ir para a província da Bitínia, mas, olha só, o Espírito de Jesus não deixou. Então atravessaram para a Mísia e chegaram à cidade de Troade. É interessante isso. Um dos métodos do Espírito Santo nos fazer parceiros da sua obra é quando ele mexe nos nossos planos. Paulo era um homem muito ativo, muito capaz, e ele não gostava de ser pego em surpresa. Ele tinha uma metodologia de trabalho.
Então, se você estuda o livro de Atos dos Apóstolos, você vai descobrir o seguinte: ele sabia que tinha sido chamado para ser missionário entre os gentios. Mas qual era o método de trabalho de Paulo? Ele procurava primeiro uma sinagoga. Ia na sinagoga, se apresentava como mestre, discutia a lei, anunciava o evangelho. Se o judeu aceitasse, e alguns aceitavam, ele permanecia naquela sinagoga até que aguentassem ele, ou então que mandassem ele embora. Quando mandavam ele embora, então ele convidava os judeus convertidos que saíam com ele e os gentios, que não eram prosélitos ainda, mas eram tementes a Deus, que eram um passo antes, que estavam chegando perto do judaísmo, e levava com eles. E através deles, ele tentava alcançar a cidade. Então ele tinha todo um planejamento estratégico. Ele escolhia as cidades onde ele ia pregar o evangelho pelo número de judeus que existia naquela cidade. Mas aí ele começa então no seu planejamento estratégico, essa aqui é uma cidade estratégica, eu vou para lá. E aí o Espírito de Deus diz, não. Por que ele escolheu aquela cidade? Porque tinha muito judeu. Então agora a gente vai para aquela outra região. Por que ele escolheu aquela outra região? Porque tinha muito judeu. E Deus, não. E de repente ele vai ter a visão e etc. Ele vai para Filipos. Olha, Filipos não tinha nem 10 homens judeus. Por quê? Porque era preciso que existissem 10 homens judeus para você constituir uma sinagoga. Ele foi para um lugar chamado, na beira do rio, que era chamado lugar de oração, onde, quando não tinha mais do que 10 famílias judaicas, aquelas que eram judeus se reuniam estrategicamente na beira do rio. E ele não encontrou nenhum homem judeu, ele só encontrou mulheres. Não estava no plano de Paulo passar pela cidade de Filipos, e nunca ele passaria, mas estava no propósito de Deus. E Deus começa a mudar os planos. Ninguém gosta que mudem os nossos planos, porque a gente sai da nossa zona de conforto. Mas as grandes e tremendas transformações que aconteceram na história do avanço do reino de Deus foram mudanças de planos feitas pelo Espírito Santo de Deus. Eu estava almoçando agora e estava contando a história dos morávios. A gente estava batendo um papo e falando dos morávios. A história dos morávios é linda. Os morávios, na verdade, eram um bando de refugiados. Houve uma grande perseguição na Europa por causa da fé cristã e dos protestantes, né? E esses que eram chamados protestantes ou evangélicos, eles eram expulsos das suas terras, perdiam o seu trabalho, alguns eram mortos, os huguenotes foram massacrados e assim em diante. E um conde na região da Morávia, onde seria hoje, se não me falha a memória, Tchecoslováquia, alguma região por ali, né, na Europa Central, ele abre as suas terras e diz assim, olha, se tem algum crente que está sendo perseguido, não tem onde morar, e que precisa de refúgio, vem aqui, você tem um canto, tem um pedacinho na minha terra, para você vir para cá. E aí então o que acontece? Começam a chegar os refugiados, de todos os lugares do mundo, cada um falando uma língua diferente, cada um com uma cultura diferente, cada um com um jeito de adorar a Deus diferente. Por quê? Porque eles eram um movimento de Deus que estava eclodindo, eles estavam se formando, não tinha uma constituição, não tinha uma igreja, não tinha uma regra, e eles eram um bando de refugiados, e eles então foram morar na vinha do Senhor, naquela terra do conde de Zinzendorf. Queridos, ninguém queria estar morando lá, porque cada um era um profissional na sua terra. Ninguém queria estar, de fato, sendo um refugiado, e
e perseguido do mundo, um errante sem pátria. Ninguém quer isso, não. Você pode imaginar que eles só tinham possibilidade de viver naquele pedaço de terra, porque se saíssem daquele pedaço de terra, eles podiam ser perseguidos de novo e mortos. Bom, foi uma grande confusão. Sofreram, apanharam. Diz a história que nos primeiros anos da vinha do Senhor, a vinha do Senhor era uma confusão danada, que ninguém aguentava. Era povo brigando com povo, era crente que não aceitava crente, porque esse aqui faz isso, aquele não faz aquilo, e aquilo vai. Você já viu alguma coisa parecida assim? Né? Não podia sair muito daquela região, porque se saísse, talvez não voltasse. Não pode. Você já viu alguma coisa parecida? Não, não tem, né? Não tem nada parecido. Nada. Até um dia, queridos. Até um dia. Que algo tremendo de Deus acontece. Havia algumas reuniões que eles faziam todos juntos. Mais ou menos como a gente está fazendo aqui. E nesse dia que estavam todas essas culturas diferentes, denominações, jeitos, línguas diferentes, eles celebravam a ceia do Senhor. E no dia quando eles estavam celebrando a ceia do Senhor, nenhum livro de história, eu já pesquisei isso, se alguém achou, me fala, por favor, que eu quero ler. Nenhum livro de história consegue dizer exatamente, Elias, o que aconteceu naquele culto. Mas diz que enquanto eles estavam celebrando a ceia do Senhor, a presença de Jesus se fez real. Só isso que a gente encontra. Foi o máximo que eu consegui ver a respeito disso. E começou um avivamento no meio daquela gente. Um avivamento que vai redundar num culto que vai durar 100 anos. Ininterruptamente, 24 horas por dia, porque ninguém queria que a chama do Espírito se apagasse. Então alguns iam trabalhar, iam dormir, e outros ficavam ali para dizer, não, Senhor, não apaga, não apaga. E uma coisa tremenda vai acontecer, aqueles homens começam a descobrir que não era por acaso que eles tinham sido desterrados dos seus países, das suas culturas. Não era por acaso que eles tinham tantas profissões diferentes, porque eles eram artesãos. Não era por acaso que eles estavam na vinha do Senhor, a ponto de que 1 em cada 25 crentes da vinha do Senhor, faz a conta, 1 de cada 25 crentes se tornou missionário. E em 10 anos do trabalho daquele avivamento inicial, os morávios fizeram mais pelo avanço do reino de Deus do que todas as missões evangélicas de até então. Porque Deus mudou o plano de um povo. Tirou eles da terra deles, tirou das suas propriedades, tirou das suas culturas, fez com que eles se tornassem cidadãos do mundo, aprendessem a conviver com todas as coisas, e de repente esse povo começa a ser levado para todos os lugares da terra, e eles chegam aos lugares mais distantes do mundo, com uma piedade, com uma paixão pelo avanço do reino de Deus, que é descrita como uma das mais bonitas da história. A ponto de quando chegaram aqui nessa região, se não me engano, do Haiti, onde tinham os escravos, né? E que eles queriam evangelizar os pretos. E eles disseram, você não pode evangelizar os pretos, a menos que você seja um escravo lá dentro. Eles dizem, então nós estamos dispostos a nos tornar escravos para morar nas senzalas deles. E o governo teve que deixá-los entrar para evangelizar, porque eles eram apaixonados por Jesus e pelas pessoas. Eu quero dizer para vocês que Deus está mudando o plano de vocês. Ele está mudando o meu plano. Eu tenho um monte de plano. Eu faço um monte de sonhos, projetos, escrevo, tal, etc. Mas Deus, Ele tem a autoridade de mudar os meus planos. E Ele tem autoridade para mudar os nossos planos.
Porque quando Ele está mudando os nossos planos e mexendo com a nossa vida, Ele está colocando o plano dEle, a direção dEle, o poder dEle. E queridos, a gente nunca vai enxergar o que Deus está vendo. E quando a gente começa a se deixar ser movido pela graça de Deus, a gente vai ver coisas tremendas de Deus acontecendo. Alguns anos atrás, acho que foi Josué, lá, o Josué da igreja presbiteriana lá de Betel, que compôs essa música, Portas Abertas, Portas Fechadas, não sei se vocês conhecem. Todas elas são determinadas, controladas por Deus. Às vezes a gente imagina que só as portas que Deus abre é que são de Deus. Mas a Bíblia está dizendo que tanto a porta que Deus abre, quanto a porta que Deus fecha, todas elas são bênção de Deus para a nossa vida. Porque Ele está no controle de todas as coisas. E Ele às vezes está nos tirando do nosso centro de conforto, para que a gente possa enxergar o que a gente nunca veria, se a gente não tivesse sendo travado por Deus em alguma coisa. Eu estou olhando aqui para vocês, eu vou dizer do meu coração, quando eu venho aqui. Eu sou apaixonado por vocês. Porque eu vejo algumas coisas aqui que me permitam, eu não sei se eu vou voltar outra vez, mas eu vou falar o que está no meu coração. Dizer para vocês de toda a minha alma. Vocês não estão aqui por acaso. Não é porque tem uma porta aberta ou porque tem uma porta fechada. Vocês estão aqui porque Deus os colocou nesse lugar. E alguns de vocês vieram para cá com alguns planos. E Deus mudou tudo. É verdade ou não é? E eu vou dizer, Deus está nesse negócio. E vou falar do meu sentimento. Eu vejo esse lugar na terra como aquela vinha do Senhor, lá do templo de Zinzerdorf. Quando eu estudo, eu vejo assim, eu olho para aquilo que a gente escuta, eu não sou um especialista, eu não vivo aqui, vocês vivem, mas quando a gente conversa, eu fico pensando, olha, é muito parecido. A gente chega com a cultura da gente, a gente chega com a denominação da gente, a gente chega com os jeitões, as práticas, de repente dá um brigueiro danado, dá uma confusão danada, aí divide, vai para um lado, vai para o outro. É assim ou não é? É a vinha do Senhor, lá de Zinzendorf. Até o dia em que o Espírito Santo de Deus se mover poderosamente nesse lugar e abrir os olhos de vocês para enxergar que vocês têm a possibilidade de evangelizar o mundo inteiro caminhando 20 metros na calçada. E ganhar para Jesus não só brasileiros, não, mas ganhar gente do mundo inteiro. E fazer com que essa palavra vá para todos os lugares da terra, porque não existe lugar, especialmente aqui no norte desse país, em que a gente cruze com tanta gente, de tantas línguas, povos, raças e nações, por metro quadrado. Deus precisa fazer alguma coisa. E não é por acaso que vocês estão aqui. Nesse lugar gelado. Ano passado eu veio aqui, está gelado demais. Estranho para a gente que vem lá do Brasil. Deus tem um plano, queridos. Ele está tirando você da zona de conforto. E às vezes quando Ele tira a gente da zona de conforto, e a gente não entende que Ele está no controle, a gente fica desolado. Mas se a gente entende que Ele está no controle e abre o coração para ouvir a voz do Espírito, a gente vai ver as grandes coisas que Deus vai fazer na nossa vida. A segunda coisa que esse texto me mostra, vai aparecer nos versículos de 9 a 12. Olha só. Paulo está tentando manter o projeto. Paulo está tentando manter o projeto. E ele tem lá o seu esquema de trabalho. E Deus vai fechando a porta, vai fechando a porta, vai fechando a porta. Até que acontece isso. Versículos 9 a 12. Naquela noite, Paulo teve uma visão. E ele viu um homem da província da Macedônia que estava de pé e lhe pedia:
Venha para Macedônia e nos ajude. E logo depois dessa visão, nós resolvemos partir logo para Macedônia, pois estávamos certos de que Deus nos havia chamado para anunciarmos o Evangelho ao povo dali. Nós embarcamos em Troade, fomos diretamente para a ilha da Samotrácia, e no dia seguinte chegamos ao porto de Neápolis, e dali fomos a Filipos, que é uma cidade do primeiro distrito da província da Macedônia, também colônia romana, onde ficamos vários dias. Foi justamente porque os planos de Paulo falharam, que o coração de Paulo estava ansioso para que Deus revelasse novos planos. E aqui, queridos, é uma coisa tremenda de Deus. Há uma tendência humana em mim, em você, cada um de nós. A gente resolve problemas imitando modelos que a gente aprendeu. Isso é humano, qualquer um de nós vamos fazer isso. Como é que a gente resolve um problema de dinheiro? Você vai olhar para como a sua família resolvia um problema de dinheiro, lá quando você era criança, com o seu pai, com a sua mãe e tal. E se você tiver um bom modelo, tá? Você vai tentar imitar esse modelo. Se tiver um modelo mais ou menos, você vai tentar evitar, mas vai acabar repetindo aquele modelo. Se tiver um modelo péssimo, você vai odiar, mas vai acabar fazendo a mesma besteira. Porque você imita os modelos. A gente vai tentando. É assim que funciona na vida da gente. E aí, então, para que a gente possa mudar esse sistema, Deus tem que dar umas travadas na gente. E a gente perde o chão. E a gente diz assim, e agora? Tudo que eu achava que funcionava, que ia dar certo, não está funcionando. E aí, nessa hora, a gente entra em profunda ansiedade e a gente precisa receber de Deus uma nova visão. E no reino de Deus e no Evangelho é a mesma coisa, queridos. A gente tem um sistema de evangelização que está na cabeça da gente. A gente tem um sistema de fazer a igreja que já está na cabeça da gente. Né? A gente tem um sistema de organização que já está na cabeça da gente. E a gente o que faz? A gente naturalmente repete os modelos. Aí começa a quebrar. Não dá, funciona, não dá, e não vai, não saiu. E aí a gente vai dizer, meu Deus, e agora? O que vai ser? E Deus está dizendo, aleluia. Até que enfim. Olha para mim. Olha para mim. E eu imagino que nessa hora Paulo estava lá em profunda angústia. Tá bom, Senhor? Já tentei lá, não deu certo, já tentei aqui, não deu certo, estou tentando ali, estou com a equipe missionária do meu lado, eu sou o líder, o que eu vou fazer? Senhor, tenha misericórdia. Ele falou, Paulo, agora eu vou falar com você, no meio da noite. A Bíblia não fala direito se foi dormindo ou acordado, mas visão a gente imagina que seja acordado. Deus fala com ele. Mostra o homem lá da Macedônia e diz, passa Macedônia, ajuda-nos. E Deus dá uma visão não completa, porque se Deus desse a visão completa nessa hora, Paulo ia cair fora. Eu vou explicar por quê. Daqui a pouco eu vou explicar por quê. Ele vai ver um homem da Macedônia. Você vai ver no texto que não tem nenhum homem, só tem uma mulher chamada Lídia. Se Deus colocasse uma mulher dizendo, passa Macedônia, ajuda, ele não ia não. Não é verdade? E aí então, Deus está falando, estou te dando uma nova visão. E essa nova visão, que foi dada pelo Espírito Santo, ela vai conduzir Paulo num novo projeto missionário. Deus precisava abrir os olhos espirituais para que ele pudesse ver e ouvir o que o céu via e ouvia e ele não percebia. Queridos, vocês estão no campo que é o mundo. Vocês não estão no gueto de Varsóvia. Tem uma luta e tem uma crise. Nem todos estão conseguindo resolver as questões com os jeitos
que sempre resolveram. É hora da igreja dobrar o seu joelho e pedir a Deus uma nova visão. E quando a gente começa a dobrar os joelhos e pedir que Deus nos mostre a visão que Ele tem, nós vamos ficar chocados. Nós vamos ficar chocados. Porque ela vai contra aquilo que a gente imaginava. Há um ano atrás, nós participamos de uma reunião onde Paul Yang Cho pregou para a gente, nesse encontro de pastores. E eu fiquei muito impressionado com uma palavra que Paul Yang Cho falou, que na época do final ali, do período da Guerra da Coreia, ele tinha se formado, não é? Como evangelista, como pastor, e ele saiu exatamente fazendo o que ele tinha aprendido, que era o jeito, o modelo, a maneira de fazer. E saiu batendo de porta em porta, e evangelizando, e apresentando o plano da salvação. Não tem nada de errado em apresentar o plano da salvação, entendo. Mas eu achei tremendo o que ele falou para a gente. Ele disse que ele bateu na porta de uma casa, de uma senhora, e disse assim para aquela mulher, apresentando o plano da salvação, ele disse assim: olha, se a senhora não se arrepender dos seus pecados, e se a senhora não receber Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, a senhora vai para o inferno. Falou alguma coisa errada? Não. É Bíblia pura. E aquela mulher olhou bem para ele e falou assim: moço, o senhor acha que eu tenho medo de inferno? Inferno é quando os meus 4 filhos abraçam as minhas pernas e nesse tempo de crise, de guerra, choram de fome e eu não tenho o que pôr na boca deles. Inferno é quando vem um inverno forte e eu não tenho dinheiro para comprar lenha para aquecer a minha casa. E eles se juntam comigo batendo os dentes para a gente não morrer de frio. Se esse Deus não olha para o meu inferno hoje, eu não tenho medo do inferno de amanhã. E aí, Paul Yang Cho foi para a casa dele. Ele não conseguiu mais evangelizar naquele dia. E ele dobrou o seu joelho e disse: Senhor, eu sou o homem errado, eu estou no lugar errado. Eu não sei pregar para essa gente. Eu não sei o que eles precisam. Eu não tenho as respostas. Eu não sei como fazer. Eu não sei. Ou seja, os meus projetos estão falhando. E aí ele teve uma experiência com Deus. E Deus falou claramente para ele: eu te chamei aqui porque você não sabe. Mas eu sou a esperança para esse povo. Eu sou a salvação eterna e de hoje na vida deles. E você precisa ser o profeta da minha esperança nessa terra. E eu vou te ensinar como. E ele começa então todo um projeto que você conhece a história daquela igreja, que vai envolver mulheres, que vai envolver pregação num país tremendamente machista, onde as mulheres vão dirigir os grupos pequenos e assim por diante. E uma revolução de Deus acontece, porque Deus lhe deu a visão. Deus tem alguma coisa para fazer. E a esperança não está no grupo de lá ou de cá. A esperança não está na lei que o governo vai fazer. A esperança não está numa agência missionária A ou B. A minha esperança é o meu Senhor. E aquele que me trouxe aqui, e que começou essa boa obra, diz a Bíblia, é aquele que vai completá-la. Palavra do Senhor Jesus, para a minha vida e para a sua vida. E sabe como é que vai ser isso? Deus vai fazer alguma coisa, eu não sei exatamente o que. Eu oro a Deus, eu sei, talvez pareça uma loucura o que eu vou falar, mas que esses encontros sejam uma semente de esperança,
para a gente dobrar os joelhos juntos e dizer: Senhor, qual é a visão que o Senhor tem para nós aqui? Quem sabe a vinha do Senhor como lugar missionário de Deus está eclodindo aqui. E a nova visão vai começar a sair do coração, no coração desses líderes que estão aqui. E Deus vai mostrar coisas que a gente não conhece bem, eu não entendo bem, que parecem estranhas a princípio. Passa a Macedônia, o que é isso? Eu não entendo. Senhor, mas eu estou nela, porque o Senhor me chamou para isso. E quando a gente começa a fazer isso, queridos, algo tremendo de Deus vai acontecendo na nossa terra. É interessante que, às vezes, os processos do nosso ministério, do nosso apostolado, do nosso jeito de viver, faz a gente perder a visão e o propósito do que Deus tem para nós. E que, às vezes, até a gente se torna resistente ao que Deus tem tentado fazer, e que, às vezes, a gente imagina que talvez não seja o melhor. Mas quando a gente aprende a ouvir e ver e obedecer à visão de Deus, nós enxergamos portas onde não havia portas. E a gente entra pelas portas que todo mundo disse que estavam fechadas. E Deus vai começar a derramar novos ministérios, novos missionários, novos campos, novos compromissos, novos mantenedores, novos intercessores. E Deus vai usar você. Muitos dos que vocês ministram trabalham em casas de família. É verdade ou não é? Eu quero falar da história de uma família que eu recebi como membro da minha igreja. Uma senhora psicóloga, casada com um homem que é um empresário, um trabalhador de uma alta posição de uma empresa. 2 filhinhos pequenos. Um dia eu chego na igreja, ela está sentada na escadaria, essa moça, essa psicóloga, está sentada na escadaria, me esperando entrar para conversar comigo. E eu levo lá para o gabinete para conversar, e ela diz: sabe, tem uma senhora que trabalha na minha casa. Ela é minha diarista. Mas ela é uma mulher de Deus. Aquela mulher, todo dia que entra na minha casa, ora por mim e pelos meus filhos. E ela começou a fazer um agrado para mim, pastor. Ela chegava, fazia o café, colocava numa bandeja e levava para eu tomar café. Eu nunca pedi para ela fazer isso, mas ela ia lá. Eu ficava até constrangida, porque ela me levava o café. Mas antes dela me entregar o café, ela agradecia a Deus e pedia a bênção de Deus na minha vida. E depois me entregava o café. Eu achava aquilo tão lindo, tão bonito, que um dia eu decidi que não ia tomar mais o café na cama. Que eu ia convidá-la para sentar comigo para tomar o café na cozinha. E aí sentou. E aí a gente gastava 10 minutos. E essa mulher começou a abençoar a minha vida. Que sabedoria! Ela era uma mulher que nunca fez uma universidade, ela nunca estudou, mas ela tinha uma santa sabedoria de Deus. E ela começou a virar a minha confidente. E eu contava para ela as coisas do meu coração. E ela me aconselhava e dizia: olha, a Bíblia ensina assim. Experimenta fazer o que a Bíblia faz. E aquela mulher estava em pranto, sabe por quê? Ela disse assim: essa mulher está mudando da cidade de Curitiba e eu perdi a minha mãe. E eu vim aqui nessa igreja dizer: tem alguém que pode me ajudar? Porque a minha mentora está indo embora. Gente, Deus tem caminhos que você não conhece para fazer coisas extraordinárias. Batizei aquela mulher. Depois o marido dela foi batizado. Hoje eles estão numa outra igreja, são líderes ministeriais em outra igreja, por causa de uma santa mulher de Deus, que fazia um cafezinho.
cheio do Espírito e de graça. É isso aí. Deus tem que nos dar visão. Queridos, para algumas pessoas, levar o café na cama para aquela mulher seria uma afronta. Fala a verdade. Não é verdade? Que pouca vergonha. Vai levantar, vai trabalhar. Que negócio é esse? Folgada. Mas aquela santa mulher de Deus teve uma visão. Eu não sei como é que ela teve, mas em ser obediente, ela ganhou aquela alma para Jesus, o marido, os filhos. Os filhos são adolescentes hoje, jovens, servindo ao Senhor, adorando ao Senhor. Olha, Deus faz coisas tremendas. Terceiro movimento do Espírito Santo vai aparecer nos versículos 13 a 15. No sábado, saímos da cidade e fomos para a beira do rio, pois pensávamos que ali devia haver um lugar de oração para os judeus. Sentamos e começamos a conversar com as mulheres que estavam reunidas lá, e uma daquelas mulheres que estavam nos ouvindo era Lídia, uma vendedora de púrpura da cidade de Tiatira, e ela adorava a Deus, e o Senhor abriu a mente dela para que compreendesse o que Paulo dizia. Ela e as pessoas da sua casa foram batizadas, e depois Lídia nos convidou, dizendo: venham ficar na minha casa, se é que vocês acham que de fato eu creio no Senhor. E assim ela nos convenceu a ficar na casa dela. Terceiro movimento do Espírito. Deus abre as nossas mentes para novos métodos, pessoas e estruturas. Deus fecha portas e abre portas. Deus dá visão nova. E a visão não é bem clara. A gente sabe que é por aqui. Aí chega uma hora que ele diz: vamos mexer no método, nas pessoas e nas estruturas. E aí, ele mexe com esse judeu chamado Paulo. Que coisa tremenda. Deus estava abrindo portas que poderiam ser estranhas aos olhos de muitas das pessoas daquela época. Porque o método era pregar na sinagoga, né? Não tinha sinagoga em Filipos, não tinha 10 homens judeus na cidade. E o pior de tudo é que a igreja que ia nascer ali e depois se expandir para a Ásia Menor, em Tiatira, porque ela vai levar o evangelho para Tiatira como missionária, essa mulher, nasceria pela conversão de uma mulher de negócios. Uma representante comercial da cidade de Tiatira, que comercializava naquelas regiões do mundo a púrpura produzida pelas empresas da cidade dela. Naquele tempo, um rabino escreveu daqueles dias de Paulo: é melhor que as palavras da lei sejam queimadas do que entregues a uma mulher. Esse era o pensamento cultural daquela época. E Paulo, apesar de ser cristão e de ter grande abertura, ele tinha um forte pensamento cultural daquela época. E na visão de Paulo, naquela visão, aparecer um macedônio já era coisa tremenda. Mas agora uma mulher que ouviria a mensagem de Deus e de modo decidido, convicto, crer nessa mensagem e se tornar uma líder missionária. Meu Deus do céu. E aí outra mudança de abordagem. Era como a maneira como a mensagem deveria ser proclamada. É interessante que Paulo era um grande pregador, então ele ia para a sinagoga, porque ele pregava, ele como um mestre de Israel, ele era convidado a ler as Escrituras e fazer uma pregação. E então ele usava o seu dom mais forte, que era a pregação. Ele ia para lá, lia as Escrituras e Jesus neles. Esse era o método. E de repente ele disse: olha, não tem pregação, é evangelismo pessoal. Você vai bater papo e vai falar do amor de Deus. Vai falar da graça de Jesus. E, com certeza, Paulo
Saiu da sua zona de conforto outra vez. Outro problema. Onde essa igreja ia? Por que esse texto diz assim? Se você crê que eu de fato recebi esse Senhor, venha para a minha casa, fique comigo na minha casa. Porque não era assim que funcionava. Abrir uma igreja na casa de uma representante comercial, mulher, e ficar hospedado lá, não dá. Já foi demais. E Deus está quebrando tudo esse negócio aqui. E o Espírito Santo está abrindo a mente de Paulo e dos companheiros de missão, para que eles entendessem que Deus usaria aquela mulher para a expansão do seu reino, e que novos métodos, novas pessoas, novas estruturas, que talvez não funcionassem em outro lugar do mundo, mas eram aqueles que Deus tinha escolhido para aquele lugar e para aquele tempo, precisavam ser colocados em prática. Queridos, às vezes nós não entendemos o que Deus está fazendo e nós não cremos que Deus possa fazer e usar pessoas, métodos, estruturas diferentes daquelas que nós conhecemos. Deus tem um método, uma estrutura, um jeito de fazer essa obra nesse lugar, que Deus vai ter que revelar para vocês, queridos. E Deus vai usar. Nessa igreja que Elias falou, que alguns vão poder visitar lá, que é a Cave Church, eu fiquei impressionado com aquela igreja. Tremendo. A gente entra na cidade do Cairo, né? Entra pelo bairro do lixo. Então é um lixão, tipo assim, um lugar de reciclado, papelão, coisa suja, muito esquisito. Você vai subindo assim, aquilo fica lindo, maravilhoso. Mas eu fiquei impressionado porque quando a gente chega lá em cima, não tem só cristão, está cheio de muçulmano. Por quê? Porque os muçulmanos, eles creem em demônios, eles chamam de gênios. E quando alguém está perturbado pelos demônios, eles não têm a quem recorrer. E eles sabem que lá em cima tem cristãos que expulsam demônios. Nós estávamos reunidos, Elias estava com a gente lá, nós estávamos reunidos na sala do pastor, como é o nome dele? Samuel. Simeão. E ele estava contando a história dele, e nós saímos da sala dele, e chegou um casal de muçulmanos, e disse, olha, essa mulher está aqui, minha esposa, ela tem esse problema. E a gente estava caminhando, ele estava mostrando a igreja, ele não teve dúvida, botou a mão em cima da cabeça da mulher, expulsou o demônio, a mulher começou a estribuchar no chão, ele chamou mais 2 obreiros lá que eram leigos, cristãos, continuaram expulsando o demônio, e ele continuou andando, conversando com a gente. Eu falei, olha, Senhor, o que está acontecendo aqui? É verdade ou não é? Gente se convertendo ali, naquele lugar. Eu falei, como é que funciona esse negócio? E eu com a minha cabeça de brasileiro, aquele cara com a barba desse tamanho, com aquela roupa de padre, com aquele crucifixo, tamanho de um bonde, né? E eu fiquei imaginando, que negócio é esse aqui que está acontecendo? Não é que o homem é crente mesmo? Estou falando a verdade, Aí a gente começou a caminhar e nós fomos conhecer o templo dele, cavado na rocha. Coisa linda. Impressionante. Aí eu estou entrando no templo, tem um irmãozinho, que não é obreiro assalariado não, é um leigo, estava na porta do templo, porque muita gente vai lá, para conhecer aquela igreja, muçulmano. Ele chegou assim para mim e perguntou assim, o senhor já nasceu de novo? Ó, eu virei para ele e falei assim, sabe, meu querido, eu sou pastor da Igreja Batista, vim do Brasil para conhecer vocês. Eu não perguntei se o senhor é pastor, eu perguntei se o senhor nasceu de novo.
Porque se o senhor não nasceu de novo, o senhor vai para o inferno. Porque a Bíblia diz assim, começou a me evangelizar. E já comecei a ficar meio irritado com o homem, porque o homem era daqueles assim ousados, né? Falei, o homem é crente mesmo. Aí ele chegou para mim assim, o senhor tem $10? Eu falei, já sabia, esse negócio aqui, já pediu dinheiro, já vi como é que funciona essa igreja aqui. Aí eu falei, vou dar logo esses $10 para o cara parar de falar. Meti a mão no bolso, peguei $10, dei na mão dele, falou assim, jogou o dinheiro no chão, pisou em cima, está pensando que eu preciso de dinheiro? Eu preciso é de Jesus e você também, porque esse dinheiro não te leva a lugar nenhum. Você pegou o dinheiro do chão, devolveu para mim e falou, você precisa de Jesus. Agora esse homem estava fazendo isso com todo mundo que entrava naquela igreja. Muçulmano, cristão, não cristão, tradicional, nominal. Ele queria levar a gente para Cristo. Queridos, Deus usa pessoas, novos métodos, novas maneiras de fazer as coisas. A gente não sabe, a gente não tem o controle, mas Deus sabe. E eu queria terminar, eu sei que meu tempo acabou, mas eu queria dizer para você que a partir do verso 16 até o verso 18, esse texto vai falar para a gente, eu só vou citar os próximos pontos para você ter na sua mente. É que quando Deus vai nos dando essa visão, essa percepção, e a gente vai caminhando nesse processo, Deus vai nos dar a capacidade de discernir as ciladas de Satanás. Porque pode ter certeza que mesmo quando Deus está nos dando um novo projeto, nova visão, vai vir cilada de Satanás. E vocês não vão ser poupados das ciladas. Isso faz parte da dinâmica do reino. Mas a bênção é que Deus nos dá discernimento. E se você ler a Bíblia, vai aparecer uma mulher que vai na frente de Paulo, na cidade de Filipos, dizendo, olha, esse homem aqui é um santo de Deus. Vocês precisam ouvir o que ele está pregando. É uma bênção que esse homem está pregando. É uma maravilha. E Paulo vai dizendo, mas que mulher é essa aí? Que negócio é esse? Até que chega uma hora que ele, cheio do Espírito Santo, você conhece a história, repreende Satanás, porque aquela boca era uma boca maldita do diabo, ainda que as palavras falassem bem do Evangelho, mas aquilo era uma cilada, porque Paulo ia passar adiante, e aquela igreja poderia ser envolvida num sincretismo religioso, e Deus então dá discernimento a Paulo para repreender a palavra boa que o diabo estava dando a respeito da igreja. Eu acho tremendo isso. O último ponto para terminar é que Deus vai transformar aparentes derrotas que a gente vive no processo em grandes vitórias da nossa fé. Por causa dessa mulher ser agora impedida de receber as visões de Satanás, ele vai preso, e vocês conhecem a história, e agora vai se converter uma família inteira daquela cidade, que é o carcereiro de Filipos. E enquanto eles estão lá com as marcas de Jesus, dos 39 açoites que eles levaram, e com os seus pés presos na cadeia, Deus faz o que eles não podem fazer, faz milagres. E os milagres fazem com que haja um terremoto naquele lugar. E o carcereiro diz, e agora? Todo mundo foi embora, vamos matar. Eles, para homem, está todo mundo aqui. O que está acontecendo é que o Espírito de Deus está se movendo nesse lugar. Que Espírito é esse? Que Deus é esse? Então eu vou lhe dizer. E lá ele prega o Evangelho, o carcereiro de Filipos se converte, ele é levado na madrugada para casa, para tratar das feridas do homem, porque esse é homem de Deus. De manhã cedo ele volta para a cadeia, para o homem lá, para o carcereiro não ficar em problemas. Mas antes disso ele batiza o homem e a família inteira. Tem um amigo meu chamado Miguel Zuga, alguns aqui conhecem, é um missionário, um homem de Deus, amanhã ele vai estar pregando lá na nossa igreja no Brasil. Esse homem, ele trabalha na Palestina, evangelizando ali
os muçulmanos da Palestina. E muitos dos muçulmanos que ele evangelizou na Palestina estão presos. E ele estava orando, dizendo: Senhor, como é que estão aqueles homens que eu ganhei para Jesus? Como é que estão as famílias deles? Senhor, abençoa, confirma a fé deles. Eles estão presos, estão na cadeia, Senhor, tenha misericórdia deles. Quando ele chega numa dessas viagens que ele fez, ele ainda naquela época conseguia entrar pelas vias normais em Israel. Ele desce no aeroporto, a segurança de Israel o pega. Começa a fazer uma série de entrevistas. Tem desconfianças dele e o levam para uma prisão de segurança máxima e ele vai para a cadeia. E ele é colocado numa cela. Adivinha quem estava na cela? Todos os convertidos dele estavam na mesma célula. Na mesma cela, não na célula. Era uma célula, mas era uma cela. E ele passou 24 horas. Ele disse assim, ninguém queria dormir. Quando eles nos viram, nos beijavam, nos abraçavam. E dizia, mestre, ensina a gente. Fala da palavra de Deus de novo. E ele falou assim, eu já estava cansado. Ele dizia, não para não, porque nós não sabemos quando vamos ver você de novo. Continua explicando. Ele ficou 24 horas pregando a palavra de Deus. Eles não dormiam, até que chegou 24 horas depois, um oficial do exército israelense e o tira da cadeia. Entrega o seu passaporte e diz, senhor Miguel, o senhor nos desculpe, mas houve um engano. Nós confundimos o senhor com outra pessoa, por favor, siga a sua viagem. Ele disse, aleluia, pelo engano, porque às vezes, queridos, aparentes derrotas são grandes vitórias que Deus está nos dando. A cadeia de Paulo, a cadeia do Miguel, as coisas que às vezes não dão certo, que Deus vai mexendo na nossa história, são projetos do Todo-Poderoso. E se você está na mão de Deus, não tema não. Deus tem algo bom, tremendo para fazer. Que só a história vai poder registrar. Eu não consigo ver antes. Eu não consigo ver antes. Às vezes, dá um medo danado. Miguel já foi torturado muitas vezes. Ele disse assim, pastor, quando me prenderam, eu falei, não, Deus, outra vez. Ele já contou coisas que fizeram com ele, terríveis. Colocar um saco na cabeça dele, com 2 ratos dentro, para morder o seu rosto, a sua orelha, e ele com as suas mãos amarradas e os ratos mordendo. Uma noite inteira. E o medo de você pegar uma doença. Ele disse, Deus, outra vez, não. Mas Deus está no controle de todas as coisas. Eu oro a Deus, que os seus planos, os seus, não deem certo. Mas que todo projeto de Deus para a sua vida se cumpra em nome de Jesus. Eu oro a Deus de todo o meu coração, para que Deus abra os seus olhos para receber dele uma nova visão. E lembra, a visão não é um mapa detalhado, é um norte, é um indicador. E você vai ter que andar com Deus, porque Deus não dá mapa para a gente. Ele diz assim, vem comigo, porque eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Você tem que segurar na mão dele, e ele vai te ensinar passo por passo. Eu oro a Deus para que você tenha coragem de quando Deus disser para você, mexe na estrutura, mexe nas coisas, no jeitão que você está fazendo as coisas, deixa eu te ensinar algo novo, que você tenha o coração aberto para dizer assim, Senhor, vou ouvir a tua voz, e deixa Deus mexer nessas estruturas. Eu oro a Deus para você perceber que as aparentes derrotas estão na mão de Deus e podem se transformar em grandes vitórias. Eu oro a Deus para que Deus te ajude a discernir as ciladas de Satanás. Vamos orar juntos? Fica de pé aqui, vamos orar ao Senhor. Dá a mão para quem está perto de você.
fecha corredor, fecha tudo aqui, ó. Um povo, um só povo está aqui. Um só povo. Um só povo. Tem homens e mulheres de Deus aqui. Tem história que Deus vai escrever nessa terra através de vocês. Irmãos, eu estou precisando de suporte de oração dos irmãos. Quando vocês orarem agora, o pastor vai orar. Nossa igreja, ontem vocês souberam que uma das nossas igrejas foram fechadas. Graças a Deus, nós já estamos com o hotel já alugado, bem na frente, o Hyatt Hotel. Vamos para lá amanhã. Mas agora, 1h30 da tarde, minha administradora me ligou, e uma senhora de 96 anos de idade, que é dona de 4 canais de televisão da cidade de São Francisco, os pais dela foram missionários. E quando eles compraram o primeiro canal de São Francisco, eles tiveram a ideia de comprar esse canal e ir do lado de um salão, um lote, para construir uma igreja. Um lote muito grande, uma área muito grande. Hoje tem um salão ali. E essa senhora já está velha, a nora dela está tomando conta de todos os bens, porque o filho, muito rico, desviou-se também do evangelho, mas ele dá a palavra final. E ontem à noite, quando eu estava aqui, a minha administradora me ligou e falou: pastor, eu estou aqui, estou falando com o senhor que isso e aquilo outro. E eu falei para ela assim: Ana, conversa com a sua patroa, porque ela é uma pessoa influente na cidade de Burlingame, ela tem um castelo, eles são muito ricos. Conversa com ela, porque ela pode nos ajudar. E quando foi hoje cedo, ela conversou, ontem à noite, quando ela estava ainda na casa, conversou com ela, e ela disse assim, a mulher, que é muito cética, e o filho afastado, ela disse assim: se foi o pastor, ela falou assim, o meu pastor pediu para eu falar isso para a senhora. Ela disse: se foi o pastor que pediu para falar, isso é uma questão divina. Então eu vou pedir para o meu marido, que é o filho daquela senhora de 96 anos, para ver se ele cede esse salão para vocês estarem aqui por tempo que vocês quiserem. Então o salão está pronto, as coisas estão prontas, e agora 1h30, ele cedeu, ele já deu o primeiro passo, ele deixa, nós temos que ajudar. Então agora, o que nós precisamos é do suporte, porque 1h30, ela me ligou agora, passou um texto, eu estava ali até sem graça: pastor, estou muito ansiosa, estou muito nervosa, e eu falei assim: olha, a palavra que o pastor está pregando é para mim, vai acontecer a coisa que as derrotas vão transformar em vitórias, tudo para mim. E eu estava ali, eu vou, não vou, para não atrapalhar esse momento, mas eu preciso das orações dos irmãos. Então, orem, por favor, o pastor vai estar orando, orem por nós lá em São Francisco, porque eu tenho 140 ovelhas nesse satélite que estão apreensivas. E os 3 pastores da igreja e mais o outro está viajando, não tem ninguém lá. Então, como o Carlito falou, Deus está no negócio. Então, é Deus que está cuidando, eu não posso fazer nada. Então, eu só peço isso para vocês. Orem agora, o pastor vai estar orando, ore pela igreja brasileira da Beária. Aleluia. Deus faz uns negócios tremendos, né? Ele bota a cereja no bolo. Olha só, a gente escuta um testemunho desse aqui. Não é a cereja do bolo? Fala a verdade. Deus é bom. Vamos orar ao Senhor. Glória seja dada a Jesus Cristo, autor e consumador da nossa fé. Glória seja dada ao Pai, aquele que se assenta no trono, que é Senhor de tudo, de todos, em todos os lugares. Glória seja dada ao Espírito do Deus vivo, que atua aqui no nosso meio. Senhor Jesus, vem sobre o teu povo. Senhor, dá uma nova visão, mexe nos métodos, desperta, motiva, alegra. E mais, Senhor, confirma a tua obra com os teus prodígios, sinais e milagres nesse tempo, Senhor. Porque quando o Senhor faz, quando o Senhor abre uma porta, ninguém fecha. E quando o Senhor fecha, ninguém abre. E nós só queremos entrar pela porta que o Senhor abriu. Te louvo, Senhor, por essa oportunidade desse salão lá em São Francisco. Te louvo, Senhor, por essa oportunidade de ouvir esse testemunho agora, Pai. Como se o Senhor estivesse dizendo: sou eu, estou aqui no controle. E eu quero te pedir que, Senhor, a tua maravilha
se manifeste na vida desses teus filhos. Dá sonhos, dá visão, dá propósito, dá alvo, mas dá a tua graça em nome de Jesus. E que o teu reino cresça. Não apenas a igreja brasileira, mas o teu reino cresça, Senhor. O teu reino cresça, Senhor. E que esse povo que aqui está, saiba que ele não está aqui por acaso, porque ele é povo missionário de Deus nessa terra. Em nome de Jesus eu oro. Amém e amém.